E hoje eu quero falar sobre a coisa prática dos relacionamentos no que se refere a ego e inteligência espiritual. Bora juntos? O sensacional filme Malena representa extremamente bem como o ego funciona nos relacionamentos. A Malena é uma mulher lindíssima, né? Ela é aquela atriz Mônica Bellucci, quando era muito jovem, maravilhosa. E ela então chega num vilarejo, né, casadinha com um homem também muito bonito, e ele era militar. Então, ela era aquela mulher posuda, aquela mulher cheia de classe. Quando ela passava, o vilarejo inteiro ficava comovido com a presença dela. Os homens a desejavam, os meninos desejavam crescer para ter a Malena como mulher. E as mulheres odiavam Malena. Então, a trama se segue dessa forma em que Malena tem o poder absoluto. Ela tem a companhia do marido, ela tem o suprimento vindo do marido, ela tem toda a vida dela, né? E ela vive uma vida muito reservada. Mas alguma coisa muito crucial muda quando o marido dela é então chamado para a guerra. Ele desaparece do cenário, Malena fica sozinha. Eu não sei se ele não sabia que ia demorar tanto, enfim. Só sei que Malena fica sozinha. E aí aparece um defeito grave, né, um problema grave, que é a questão da mulher depender totalmente do marido e não ter provisão sem ele, né? Ou providenciada por ele de alguma forma, né? Ou seja, sem ele ela não tinha como se sustentar. E aí ela começa a entrar na miséria. E as pessoas em volta começam a perceber isso. Então os homens começam a prostituí-la, as mulheres começam a dominá-la e por fim Malena acaba sendo dominada pelo vilarejo em redor. As pessoas têm um prazer mórbido em humilhá-la, em destratá-la, em fazer com que ela fique comum, porque ela era uma excêntrica, uma pessoa especial, né? Uma pessoa que ela tinha o jeitão dela, ela era ela mesma. E isso incomodava muito aquele vilarejo, né? Que todo mundo era igual, todo mundo vestia, todas as mulheres vestiam roupas semelhantes, enfim. A última cena do filme mostra Malena totalmente desbancada pelas mulheres, indo ao local onde elas faziam compra, né, um mercado, e elas comprando roupas para Malena iguais às que elas mesmas vestiam, né? Depois o marido da Malena até chegou de novo de volta, mas ele chegou sem um braço, ou seja, a vida dela nunca mais foi a mesma. E assim aquelas pessoas transformaram Malena em uma delas, e aí todo mundo viveu feliz para sempre. Então é assim, né? Então é assim. Olha, só tem duas formas de reagir à multidão. Ou você faz parte da multidão, ou você some totalmente da visão da multidão. E a multidão vai olhar para você assim, ó, de baixo para cima e vai aplaudir você. Ou vai criticar você, mas pelo menos não vai conseguir te pegar pela perna mais. A multidão pegou Malena pela perna e trouxe ela para baixo. Enquanto a multidão puder te alcançar, eles vão tentar puxar você pela perna. Então, ou você decide ser quem você é de uma vez, e é por isso que muita gente fica num limbo tentando crescer e depois desiste e volta para a multidão. Porque ou você simplesmente decide ser você e vive a sua inteligência espiritual, entendendo que isso não te satisfaz, ou então a multidão vai puxar você pela perna e você vai ser trazido para baixo de novo. Que foi o que aconteceu com a Malena, que parecia uma mulher tão poderosa, mas no final das contas havia uma falha, né? Porque essa questão do sustento é uma questão individual de Deus para um ser humano, né? Ela pode ser providenciada por alguém, mas ela tem que ser um sustento real. A Malena não tinha um sustento real. Quando o marido foi embora, ela ficou sem. Então, a grande questão é que a prosperidade, né, ela não tinha essa prosperidade financeira real na vida dela. E por isso ela foi trazida de volta. Lembrando que a prosperidade é espiritual, emocional, física e financeira, né? E em alguns momentos essa prosperidade aparentemente nos deixa por algumas circunstâncias que nós precisamos aprender. Mas o ideal
é que nós estejamos contando com todo esse tipo de prosperidade, que é o que não aconteceu com a Malena, e ela derrapou ali nessa questão. E ela foi trazida de volta para a multidão. Então nós precisamos, sim, dosar a nossa vida com inteligência espiritual para nós sabermos o que está acontecendo e por que muitas vezes nós não estamos conseguindo subir, né, para onde nós queremos em nível espiritual, em nível emocional, porque muitas vezes estamos sendo constantemente trazidos de volta, puxados pela perna pela multidão. Essa é a estrutura do ego. O ego forma a multidão. O ego gosta da multidão. Ele convive com a multidão. Ele se sente aconchegado naquele quentinho que ele conhece, que é a multidão. Quando alguém se destaca da multidão, essa pessoa ela é puxada para baixo, a menos que ela tenha força suficiente para bancar, ficar nas alturas mesmo, né? Nas alturas, eu digo, inteligência espiritual. Ou seja, ela sabe quem ela sabe o poder que ela tem, a força dela está em Deus e é com Ele que ela vai. Porque senão a multidão vai puxar você de volta, vai transformar você num religioso de volta, né? Porque a religiosidade não tem nada a ver, não tem nada errado com a religião, mas o religioso clássico, né? Aquela pessoa que não encontrou espiritualidade e é religioso, é problema. Ele vai tentar trazer você de volta para a religião dele, né? Aquele lugar onde nada acontece, onde você não cresce espiritualmente. A sua família vai tentar trazer você para um modelo que todo mundo faz e que todo mundo é, né? Porque o medo que você se sobressaia financeiramente, ou enfim, amigos, enfim, né? Aqueles que você chama de amigos, mas que muitas vezes nem são tanto. Ou seja, a sociedade em volta vai querer puxar você para baixo, então esteja atento. E aí, aprendeu bastante com esse vídeo? O que você entende? Isso é verdade? Isso é mentira? Isso é papo furado? O que é? O que não é? É legal? Eu falei é verdade? Fala tudo isso aqui. A gente precisa conversar sobre essas coisas. Precisamos nos entender, saber quais são as nossas necessidades, o que nós precisamos ouvir, como é que isso está calando para você, essas coisas tão novas, né, da inteligência espiritual, tá bom? Vai escrevendo tudo por aqui. E também, olha, acione o sininho para não perder nada. Claro, se inscreve, porque você não quer perder nada. E esteja junto com a gente, porque ó, vem muita coisa boa por aí. Bora!